A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. As palavras do Evangelho há pouco lidas é que servirão de texto base à nossa mensagem nesta linda manhã. E baseados então neste trecho bíblico, nós queremos refletir sobre o seguinte tema: o milagre da partilha. Que Deus abençoe esta sua palavra no coração de todos nós e de todos vocês, ouvintes queridos, que saúdo em nome do Salvador Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Um culto campal em plena margem do mar da Galileia. As dunas de areia servem como arquibancadas e um pequeno barco como púlpito. Ensinamentos sobre o reino do céu são transmitidos através de ilustrações simples e corriqueiras, porém de uma didática profunda, ainda mais vinda deste mestre. Das parábolas que foram ali proferidas, o evangelista Mateus registrou 7 delas. Algumas destas já foram lidas nos nossos 3 cultos anteriores. E lá no capítulo 13, versículo 53 do Evangelho de Mateus, lemos assim: quando Jesus acabou de contar estas parábolas, ele saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Entretanto, embora Jesus tenha crescido lá na cidade de Nazaré, ele não foi bem recebido e nem respeitado. Então ele evitou de fazer muitos milagres ali. O povo de Nazaré, na verdade, não tinha fé e demonstrou a falta de compreensão que o Messias Jesus enfrentaria cada vez mais. E chega a notícia da morte de João Batista. Herodes, o governador lá da Galileia, no uso do seu poder, ele roubara a esposa do seu irmão e mandara prender João Batista, que o confrontara justamente por causa deste seu adultério. E depois, como parte de uma brincadeira de festa, Herodes ordena que o profeta seja decapitado. Diz daí o texto do Evangelho de hoje assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali, de Nazaré, e foi para um lugar deserto. Meus ouvintes, Jesus sentiu profundamente a morte de seu primo, João Batista. Este Deus, Jesus, este Deus que se fez homem, como nós, ele sente e sofre como nós. Nestas alturas, Jesus procura a comunhão de seu Pai e a Deus recorre, buscando reforço e paz. Que exemplo! E que grande estímulo também para nós igualmente assim procedermos. Pois é muito difícil lidar com perdas. Quando nós perdemos algo que nós gostamos, nós ficamos tristes. Mas quando nós perdemos um ente querido, um grande vazio dentro do peito
parece engolir os nossos pensamentos e furtar uma grande parte de nossas alegrias. É a reação do amor que Deus semeou em nosso coração. Nós sentimos imensa falta ao perdermos alguém a quem amamos. E Jesus era assim também. Porém, num nível infinitamente maior, pois o seu amor é pleno, é verdadeiro, é perfeito. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus chorou. Agora o seu primo João Batista foi morto. Jesus se entristeceu imensamente. Mas Jesus voltou a agir, a se animar, ao perceber a sua importância no socorrer aquelas pessoas que ali estavam, curando-as de suas enfermidades e males, fossem estes emocionais, físicos ou espirituais. Jesus procurou superar o seu luto, dando atenção às multidões que o seguiram e tornando-se uma bênção na vida daquelas pessoas que a ele recorreram. Antes foi lá na praia da Galileia, do mar da Galileia. Agora, num lugar deserto. Aquele tempo desejado por Jesus para repousar um pouco, ele nem pôde ser desfrutado. As multidões carentes seguiram Jesus. E ele vê que aquela carência desse povo é muito mais do que pão e saúde. É uma carência espiritual. E então, tomado de compaixão e misericórdia, Jesus passa a ensiná-los sobre o reino de Deus e a curar todos os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos sentiram que estavam diante de um grande problema. Afinal, havia ali mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, diz o texto. A hora habitual da refeição já estava passando, e naquele lugar deserto não havia comida. Os discípulos preocupados colocam esta necessidade diante de seu mestre e sugerem uma solução, mas uma solução humana. Dizem: Jesus, manda esta gente embora. Mas esta não era a solução que Jesus imaginava. Nem sempre o óbvio humano é o óbvio divino. O Salvador aponta para uma outra alternativa. Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos apontaram para Jesus a sua grande dificuldade, mas Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus queria colocá-los à prova. E isto os induz a humildemente entregar todos os seus cuidados e todas as suas preocupações, confiando no poder do seu mestre. Meus queridos ouvintes, na verdade, desde o princípio, Jesus sabia perfeitamente o que ele estava para fazer. Mas ele quis testar a fé dos seus discípulos. Não para que eles falhassem na fé, mas para que eles saíssem desta prova ainda mais fortalecidos. Pois muitas vezes na vida, provavelmente, eles ainda iriam enfrentar situações cujas dificuldades seriam bem maiores do que a sua capacidade de resolvê-las. E então, eles haveriam de se lembrar de como Jesus agira nesta ocasião.
E como bom pastor do seu povo, Jesus manifesta a sua generosidade e a ternura do seu coração. Seu amor remove todas as barreiras e ele mostra aos apóstolos que ele está pronto para intervir e para socorrer esta multidão também nas suas necessidades corporais. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu, dá graças a Deus, parte os pães e entrega-os aos discípulos, e estes distribuem ao povo. Todos comem, todos ficam satisfeitos, e ainda sobram 12 cestos cheios. Uma situação que representava uma enorme necessidade, eis que de repente se transforma num momento maravilhoso, em que os discípulos viram a gloriosa compaixão e o poder de Jesus se manifestar mais uma vez. Depois que Jesus testou os discípulos e ficou evidente a falta de recursos neles próprios, Jesus tinha lhes dado esta ordem, referindo-se aos pães e peixes: tragam para mim. E eles trouxeram. E daí aconteceu o inesperado. Assim como ele havia transformado a água em vinho, assim como ele acalmara aquela tempestade, mais uma vez o seu poder sobre a natureza se manifestou. E o milagre aconteceu. Estes milagres, chamados milagres de provisão, eles não são mencionados só no Novo Testamento. Vocês se lembram da história do profeta Elias? Mais de 3 anos de uma imensa seca lá em Israel. Mas Deus proveu as necessidades do seu profeta com pão e com carne, trazidos de manhã e à tarde por corvos. Nós não sabemos de onde aqueles corvos buscaram essa comida, mas trouxeram. E eu creio que Elias nunca imaginara um dia ser mantido e alimentado por Deus desta forma. Mas Elias, naquela situação, ele não saberia o que fazer. Mas Deus sabia. Lembremos também daquela aflitiva situação do rei Josafá. Ele era rei de Judá. Essa história está registrada em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós lemos lá que os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram para avançar contra o povo de Judá. Josafá, totalmente inferiorizado com o seu exército, Josafá e todo o seu povo estavam imensamente amedrontados e não sabiam como agir, não sabiam o que fazer. Então eles buscaram a ajuda do Senhor e oraram assim: ó nosso Deus, nós não somos bastante fortes para resistir a este enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Daí o Senhor lhes enviou um outro profeta chamado Jaziel, que os instruiu no sentido de não fazerem nada, a não ser confiar em Deus e ver o grande livramento que o Senhor lhes daria. Eles ficaram parados, louvando a Deus e observando
como de fato os inimigos se destruíram mutuamente. Josafá não sabia o que fazer, mas Deus sabia. Nós vemos que, além da falta de saber o que fazer, tanto Elias quanto o rei Josafá e os próprios discípulos de Jesus, eles têm ainda mais duas coisas em comum. Eles levaram os seus problemas a Deus e esperaram a resposta do Senhor. Façamos o mesmo, caros ouvintes. Todas as vezes que a vida nos apresentar situações adversas, sejam elas de cunho material, espiritual, emocional, diante das quais nós também não sabemos como agir e o que fazer, lembremos-nos que o Deus de Elias, do rei Josafá e dos discípulos, também é o nosso Deus. Este mesmo Deus que prontamente ajudou estas pessoas naquelas diferentes e difíceis situações em que se encontravam, este mesmo Deus está igualmente disposto a nos ajudar e a nos socorrer. Basta nós reconhecermos a nossa total fragilidade e, desprovidos de qualquer sentimento de autoconfiança, nos abandonar nas poderosas e bondosas mãos do Senhor. Confiemos. Se este Deus nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu em sacrifício para nos dar perdão dos pecados, vida e salvação, será que Ele não nos dará também as demais coisas? E esta firmeza inabalável, que resiste a todos os embates em qualquer tempo, deve ficar evidente na prática cristã. Lembremos-nos que o partir o pão e o distribuí-lo não foi uma multiplicação mágica. O milagre continuou presente na partilha. A multiplicação foi um projeto de Jesus que envolveu o povo na organização e os discípulos na distribuição. Partilhar é um dos projetos mais divinos que existe. Porém, nem sempre fácil de acontecer num mundo pecador, corrupto e egoísta. Mas aí cabe àqueles que já foram transformados pela graça de Deus e contemplados pelo perdão de Cristo, fazer a diferença. Pois estes, através da palavra e batismo e pela ação e poder do Espírito Santo, de inimigos eles foram tornados amigos de Jesus. Tornaram-se novas criaturas, povo de Deus, igreja do Senhor. E agora o seu propósito maior é glorificar a Deus e servir ao próximo. E a oportunidade para tais exercícios está aí. O mundo necessita de igreja com cristãos robustos na fé e que refletem o amor e a solidariedade. Meu querido ouvinte, a experiência nova de nós estarmos diante de um vírus letal revelou a fragilidade humana, a limitação da ciência, a incerteza quanto à economia e outras consequências mais. Tudo isso comprovou mais uma vez
a necessidade do exercício da fé nas promessas do Deus Todo-Poderoso. O próprio povo de Deus foi pego de calças curtas, como alguém assim já se expressou. No entanto, se a princípio da pandemia, a exemplo de Elias, do rei Josafá e dos discípulos, nós também não sabíamos o que fazer, Deus sabia. E as reinvenções então foram acontecendo. Com as famílias mais tempo em suas casas, abriu-se uma oportunidade maior de se desenvolver as devoções domésticas. Estas devoções foram retomadas em muitos lares. Imensidão de lives, cultos, estudos bíblicos, reuniões online surgiram. A situação de vulnerabilidade conduziu muitos a um maior senso de dependência de Deus e mais paixão pela palavra do Senhor. As dificuldades econômicas vividas por muitos provocaram atitudes generosas por parte de uma grande multidão na população. E felizmente a nossa igreja não ficou alheia a esta partilha. Meus ouvintes, se nós a princípio não sabíamos também o que fazer, o nosso Deus já sabia. E então nós perguntamos, e o que nos espera o amanhã? Não sabemos, mas Deus já sabe. O seu projeto de partilha, ele continua. E Deus proverá. Então, meus ouvintes, que estes hábitos, que estes sentimentos sejam mantidos e aperfeiçoados. E que muita gente mais redescubra o que realmente significa viver na dependência daquele que o salmista assim afirmou. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. E este Senhor Deus, através do profeta Isaías, nos diz: escutem-me, venham a mim, prestem atenção e vocês terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e eu lhes darei as bênçãos que prometi. Finalizo esta mensagem com as palavras do apóstolo Paulo, no final da epístola de hoje. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para a vida eterna. Amém.